Vamos para a correção da atividade agora. Na questão 1, pede para a gente indicar em caso afirmativo, falso ou verdadeiro e identificar o erro. Tá aqui, ó. Dois ângulos consecutivos são adjacentes. Eu acabei de falar ali que dois ângulos podem ser consecutivos, mas eles não podem ser adjacentes. Então, nem sempre um ângulo consecutivo vai ser adjacente. Por quê? Porque vai depender se eles têm pontos em comuns. Vamos demonstrar isso? Então, olha só. Ela é falsa, não, porque eles podem ter pontos comuns. Vamos imaginar aqui, ó. AOB e AOC. Quem que é AOC? AOC é esse ângulo aqui, ó, de vermelho. Que é o... Vou até colocar aqui para vocês, ó. AOC é o de vermelho. Quem que é o outro? AOB. AOB. AOB não é tudo isso daqui? Não é todo esse ângulo aqui? Ó, tá vendo que aqui eles tiveram pontos em comuns? Então, se eles têm pontos em comuns, quer dizer que eles não vão ser adjacentes. Então, a gente coloca aqui, ó, os ângulos AOB e AOC são consecutivos, mas eles não são adjacentes, tá bom? Na questão 2, dois ângulos adjacentes são consecutivos? Sim, todo ângulo adjacente vai ser o quê? Consecutivo. Por quê? Para eles ser consecutivos, ele não precisa ter um vértice e uma semirreta comum? Então, para ser adjacente também. Então, isso aí vocês podem demonstrar de várias maneiras. A gente pode usar o mesmo exemplo aqui da anterior. Só que na hora de escrever, a gente vai colocar o ângulo AOB e o ângulo COB, eles são consecutivos e são adjacentes, tá bom? Questão 2. Observe a figura a seguir. Indique dois pares de ângulos adjacentes. Eu até comecei a rabiscar aqui, vamos organizar. Então, para ser adjacente, precisa ter um ponto comum. Quem que é o ponto? O O. Aquilo vai ser sempre comum. E aí, eu posso escolher qualquer reta. Por exemplo, se eu escolher aqui, ó, esse ângulo aqui, ON, então eu posso escolher tanto para cá quanto para cá. Porque se eu escolher para cá, quem vai ser comum? ON. Se eu escolher para cá, quem vai ser comum? OB. Então, não faz diferença. Então, aqui, vamos aqui no AOM. Então, se eu escolho esse ângulo, quem que vai ser adjacente a ele? O MOB, tá bom? Como ele pede 2, a gente pode colocar o BOC, que no caso agora vai ser... Opa, deixa eu arrumar aqui. Pesado. Que no caso pode ser quem? BOC. BOC, que é esse maior. E o outro, COP. COP, que também é adjacente, sendo que OC vai ser a reta comum, tá? Questão B, os ângulos DON, vamos apagar aqui pra gente analisar. Vamos localizar o DON. DON, que é esse aqui, ó, vai formar um ângulo de 90 graus. Então, esse ângulo e o DOC, que é esse daqui, DOC, que é esse daqui, eles são adjacentes? São consecutivos? Justifique. E aí, gente, eles vão ser adjacentes? Eles não vão ser adjacentes. Eles vão ser consecutivos. Por que que eles vão ser consecutivos? Porque eles têm o mesmo vértice aqui comum e eles vão ter a mesma semirreta. Quem que é semirreta? Semirreta OD. Porém, eles não vão ser adjacentes, por quê? Porque eles possuem esse ponto aqui, ó, comum, tá? Então, a gente coloca os ângulos DON, DOC, eles são consecutivos. Por que que eles são consecutivos? Porque ele tem o mesmo vértice e tem um lado comum.
Você pode até colocar quem é um lado comum, OD, tá? Porém, não vai ser adjacente, pois eles têm a região interna em comum, ok? Questão 3. Questão 3, represente os ângulos POQ e COQ. Classifiquem adjacentes ou consecutivos. Então, a gente pode desenhar POQ e COQ. E como que vai ficar essa questão para a gente classificar eles se eles são adjacentes ou consecutivos? A gente pode colocar, eles vão ser consecutivos, por quê? Porque eles vão ter aqui o ponto em comum, que é quem? O vértice em comum, que é o vértice O. E eles vão ter aqui, ó, a minha semirreta POQ, que é esse daqui, e COQ, que é esse aqui. A minha semirreta OC vai ser em comum. Então, ele vai ser consecutivo, tá bom? E também, nesse caso, vai ser adjacente. Questão 4. Deixa eu só arrumar aqui. Questão 4, calcule o valor de x. O valor de x é esse daqui. Eu vou deixar esse desafio para vocês. Quero ver quem vai conseguir gravar aqui o valor de x.